Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos aí ao nosso aulão semanal, tá? Prazer, eu sou Murilo, para quem não me conhece, eu sou psicólogo Murilo Vital, tá bom? Estamos aqui fazendo o aulão de hoje que vai ser como ter mais controles dos seus pensamentos, tá? Estamos aqui pelo Instagram, entramos aqui no Facebook agora, tá? Só deixa eu dar uns ajustes aqui. Tá bom? Vamos lá. Ok. O aulão de hoje que vai ser como? Vamos começar agora, tá bom? Vamos lá então, gente. Hoje vai ser esse aulão de hoje, tá bom? Esse vai ser esse aulão de hoje, tá bom? Vamos chegando aí, tá? O último aulão nosso foi como diminuir a sensação de bolo na garganta, tá? Você pode estar vendo aí pelo Instagram. Às vezes tem alguma live aí, um aulão. E tem pelo YouTube também, tá bom? Vocês estão me vendo bem aí? Qualquer coisa, vocês podem estar falando também, tá? Vamos lá, então. A gente vai falar hoje sobre isso. Eu coloquei esses 3 tópicos aqui pra gente estar falando, tá? Que é 5, né, possíveis razões pelas quais queremos ter mais controle dos pensamentos, tá? Provavelmente a gente quer ter controle do pensamento por causa de alguma razão, por causa de alguma coisa que esteja nos atrapalhando, tá bom? Vamos lá, também tem aqui ó, os malefícios da positividade tóxica. Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso daí, dessa positividade tóxica, tá bom? E a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Vou explicar o que é. E 2 dicas para você ter mais controles do seu pensamento, tá bom, gente? Nossa, tá um calor aqui. E aí, tá calor também? Vamos lá então, tá? Vamos começar a nossa aula, tá bom? Se vocês quiserem, pode estar compartilhando aí, tirando um print da aula, tá? Que depois eu reposto nos meus stories, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro tópico, tá? Provavelmente, como eu disse para vocês, tem 5 possíveis razões, né? Pode ter mais, mas eu identifiquei essas 5 aqui, tá? Pra gente estar debatendo. Primeira razão, pode ser que a gente esteja com pensamentos medonhos, né? O que é isso, pensamentos medonhos? É aqueles pensamentos que trazem medo pra gente, né? Que a gente fica um pouco assustado, né? A gente acha que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, esses pensamentos podem ser aí considerados pensamentos medonhos. Podem ser aqueles pensamentos intrusivos, tá, gente? A gente não quer pensar naquilo, tá? A gente está, às vezes, evitando de pensar naquilo. A gente quer sair daquela situação, daquele tipo de pensamento e a gente não consegue, tá? Então, isso daí pode também estar se encaixando. Tá bom? Outros tipos de pensamentos que atrapalham são os pensamentos acelerados, tá? A gente parece que não para de pensar, parece que tem aquela máquina que fica bominando 24 horas por dia, né? A gente vai tentar dormir, a gente vai tentar relaxar e por fim a gente não consegue tá relaxando, tá ficando tranquilo. Isso daí também atrapalha muito, tá bom? Vamos ver aqui o outro. Tem os pensamentos também confusos, tá? Que é aqueles lá que podem confundir a gente, né? Que é aqueles lá que podem fazer a gente ter uma opção, tá certo dela, e depois a gente não tá certo mais. Por exemplo, a gente está numa prova, né? Aí a gente vai lá, coloca uma questão na prova, né? Faz uma coisa e fala, não, essa aqui tá certa, essa aqui tá correta. E depois a gente vai e volta na mesma questão e fala, não, esse aqui não tá certo, esse aqui não tá correto, eu vou ter que refazer isso daí, tá? E a pessoa pode ficar rebobinando isso e achar que nunca tá certa, tá? Isso daí pode estar atrapalhando muito ela também, tá bom? E os pensamentos, eu acho que esse que é o nosso foco daí, os pensamentos negativos, tá bom, gente? Provavelmente, se a gente tá com os pensamentos positivos ou tá com o controle, ele tá neutro, ele não tá atrapalhando a gente, possivelmente a gente não ligaria tanto para esse assunto, né? A gente não iria correr atrás do controle. Porém, quando a gente percebe isso,
a gente pode estar abrindo mais a cabeça para estar tentando achar uma solução para isso daí, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho aqui, ó, separei para vocês a história minha também, que eu sofri bastante com esse negócio de pensamentos positivos, né? Pensamentos medonhos. Na época que eu ia aí na faculdade, às vezes eu pensava, né, que poderia estar, às vezes acontecia, eu deixava numa rua ali não muito, digamos assim, não muito boa, né, um pouco com histórico de roubo, já tiveram alguns roubos aí, né, e daí eu ficava meio apreensivo com isso. Às vezes eu saía, né, e voltava, eu estava praticamente na porta da faculdade, eu pegava, voltava lá no carro, para ver se realmente eu tinha trancado ele, tá? E daí, às vezes eu deixava em outra rua o carro e eu via lá na rua e aquilo lá também disparava o coração. Eu falei, nossa, roubaram o meu carro, o que eu vou fazer? Que não sei o que. Eu falei, ah não, tá na outra rua. E às vezes eu bati o olho e não vi o carro, né? Mas porém eu tinha deixado ele do outro lado da rua, tá? Por que eu tô falando isso daí pra vocês? Porque às vezes esse pensamento aí vai tomando conta da gente e a gente fica tão fissurado nisso, a gente fica tão focado nisso daí, que a gente provavelmente não acaba pensando em outra coisa. A gente começa a focar muito nesses pensamentos, tá? Então, já adianto aqui outra coisa que eu ia falar pra vocês. Se vocês, né, de todas essas categorias aqui, ó, tá? Se dois jeitos, né? Tem vários jeitos de lidar com esses pensamentos, mas tem dois jeitos aí que são errados. Oi Patrícia, boa noite, tudo bem? Tem dois jeitos aí que podem estar fazendo com que esses pensamentos continuem ou com que eles aumentam. Tem duas maneiras, né? A primeira maneira, né, é a gente acreditar. Olha, eu escrevi de outro jeito. Acreditar nesse pensamento, tá? A pessoa falar, não, é isso mesmo, né? Vai dar errado, isso daí vai acontecer, eu vou acabar me ferrando, que não sei o quê. A pessoa está acreditando nesse pensamento, ela está alimentando ele. Outra é tentar brigar com o pensamento, tá? Não adianta brigar com esses pensamentos, tá bom? Quanto mais você briga com eles, mais também você está alimentando, tá? Mais assim, você está dando atenção para eles. Então não é uma maneira nada boa, né, inteligente de estar lidando com isso daí. Mas o que eu faço daí? Calma, eu já vou explicar para vocês, tá? Antes a gente tem que saber desse processo aqui para estar ciente disso e depois mais para frente, tá? Nessa mesma aula no final eu vou ensinar duas técnicas para vocês aí estarem colocando já em prática, tá bom? Vamos falar agora dos malefícios da positividade tóxica. Provavelmente você já ouviu falar dessa positividade tóxica, né? A pessoa que é muito positiva com tudo, que tenta levar tudo pro positivo, né? Que a situação tá ruim, tá realmente ruim. E mesmo assim ela tenta forçar o lado positivo. Isso daí faz muito mal, gente, tá? Oi André, boa noite, tudo bem? Isso daí realmente faz muito mal. Por quê? Quando a gente está numa situação negativa, tá? Realmente, e a gente fica negando isso, a gente meio que expulsa do cérebro. Eu sou assim, doutor. Olha lá a Patrícia falando que ela é assim. Tem que ver então isso, hein, Patrícia? Faz muito mal. Isso daí pode aumentar ainda mais os sintomas de ansiedade e de depressão, tá bom? Provavelmente, assim, a pessoa faz desse jeito. Isso daí é coisa de coach, tá? Coisa de palco. Nada disso funciona, é uma baboseira. Primeiro a pessoa fala assim, tem que ter pensamentos positivos, né? Você tem que pensar positivo, independente se tiver ou não ruim a situação, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? E depois o que acontece? A pessoa expulsa os pensamentos negativos, tá? Às vezes dá certo sim. Os pensamentos negativos eles ficam expulsos, né? Eles ficam fora na nossa mente, né? E por fim a gente vai focando no positivo, mas isso daí é por curto prazo. Por que vai acontecer isso daí? Por causa que daí a pessoa vai focar no positivo, deixar o negativo de lado, só
que o negativo ele vai voltar 2 vezes mais forte, tá, gente? Por quê? Porque a gente não pensou sobre aquilo, porque a gente não digeriu aquele pensamento, porque a gente não, que nem na psicanálise fala, ressignificou o pensamento, né? Ou a situação que levou àquele pensamento. O que é isso, Murilo? Ressignificar. Ressignificar é você dar um sentido, tá? Você tá digerindo aquilo e dar uma forma para aquela situação, dar um nome para aquilo, tá? Entender por que você passou por aquilo, se a experiência foi boa ou ruim e, no geral, você tá aprendendo com aquela situação. Se você fazer esse método aqui, ó, tá? Que eu não recomendo para ninguém, você negou toda a situação e, por fim, ela não se resolveu e voltou ainda mais forte para atrapalhar você, tá bom? A Patrícia falando, ó, sofro tanto com isso. Patrícia, tem que ver isso daí também, tá? Isso daqui é a prática para o sofrimento, tá? Isso daqui eu não recomendo que ninguém faça, tá bom? Vamos lá. Eu falei aqui deles, né? E daí, tá? A gente vai falar do método, tá? Agora a gente vai pros nossos métodos aqui, ó. 2 dicas para você estar usando já na prática, tá bom? Para você estar colocando ainda hoje, se você quiser, tá? Essas 2 dicas aí, elas são muito eficazes. O primeiro método, né, é o método NASA. Não tem nada a ver com foguete não, tá bom, gente? Método NASA. Por que NASA? É só para abreviação. O N é de nomear, tá? Opa, o M não. O N é de nomear. Você vai nomear a sensação, tá? Você vai nomear o que você está sentindo, tá bom? O que é que esse pensamento, né, ou esse sentimento está trazendo para você, tá? Qual é a sensação? Não precisa ser uma sensação exata, né? Por exemplo, você não sabe exatamente o que é. Você pode dar um nome para isso, falar, isso daqui, essa sensação me traz tristeza, né? Vamos supor, tristeza. Essa sensação me traz angústia, né? Ou esse pensamento me traz angústia, tá? Ou desânimo, tá bom? Tanto faz. Você não precisa saber de primeira, não. O importante é você dar nomeando aquilo lá. Por quê? Porque quando você nomeia, você coloca aquilo lá em questão, aí você vê, quando você rotula o problema, quando você enxerga ele não parece mais tão invisível assim, tá? É como você se desse luz a uma coisa que parecia nebulosa, tá? Você vê assim e fala, nossa, mas o que é isso tudo? Aí você entende aquilo lá e fala, ah, tá, agora eu entendo sobre o que eu tô passando. É que nem a gente ir no médico, né? Às vezes a pessoa não sabe, né? Pode ter acontecido aí com vocês. Às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo. Fala, nossa, eu não tô comendo mais, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô emagrecendo demais, eu tô engordando demais. O que será que é? Aí você vai no médico, ele fala exatamente o que você tem, né? Vamos supor que ele acerta exatamente o que você tem. E depois, nesse acerto, ele vai falar para você, ó, você tem isso e você vai tomar isso. Então você pode estar tranquilizando, falar, ah, bom, era só isso. Isso daí já dá uma tranquilizada, porque você já sabe o que é. Por que eu estou falando isso? Porque daí você nomeia o nome, né? Se você nomeia o nome, se você nomeia o seu pensamento, o seu sentimento, tá? Por exemplo, você pega assim, o que é isso aqui que eu estou sentindo? Ah, isso aqui é um desânimo, isso aqui é uma tristeza, isso aqui é uma angústia porque aconteceu aquilo, tá? Não precisa ser exatamente isso daí que você está pensando, mas o importante é você estar nomeando isso daí, tá bom? A Neném, oi Neném, boa noite. Solange, boa noite. Pessoal em peso aí na live. Vamos lá, vamos lá. Então esse é o primeiro passo, tá bom, gente? O segundo passo é o A, né? Que é aceitar, tá bom? Mas Murilo, esses pensamentos tá ruim. Como que eu vou aceitar uma situação que tá ruim? Como eu vou aceitar uma situação que eu não tô gostando? Né? Não faz sentido isso daí. Então, gente, tem muita diferença em a gente aceitar a situação
e se acomodar a ela, tá? Quando a gente aceita uma situação, né, a gente pega e não briga mais com aquilo, né? A gente pega, ó, tá bom então, vou erguer a bandeira branca, tá? Eu aceito a situação, tá acontecendo isso, tá? Então quando você aceita a situação, você já gasta menos energia brigando e pensando naquilo do que se tivesse você brigando com aquele sentimento, com aquele pensamento, e a sua energia mental tá se esgotando por causa disso, tá bom? Então, aceitar, eu vou escrever aqui para vocês, aceitar não é jogar a toalha, tá? É só falar assim, ó, se quiser falar, fala para você mesmo, né? Eu falo, ó, esse pensamento aí, ou esse sentimento, tá me trazendo tristeza, mas eu aceito isso. Tá? Eu aceito esse pensamento, eu aceito esse sentimento e tá me trazendo essa tristeza, tá me trazendo essa sensação, tá bom? A Patrícia falando aqui, gente. Nossa, é verdade, doutor. Na maioria das vezes eu tô começando a aceitar a situação e isso funciona mesmo. Tá vendo, Patrícia? Que nem eu disse pra vocês. Aceitar a situação não é jogar a toalha, não é, eu vou aceitar e não vou fazer nada, né? Isso daí vamos dizer que é acomodação, procrastinação. Tá? Aceitar é você deixar o jeito que tá? Falar, não, é assim que tá acontecendo, porém, você vai agir por fora, tá? Você não vai ficar ali no foco do problema, você vai por foco da solução. Quando você aceita, você já tem mais abertura para isso, tá bom? E a gente tem a letra S, né? Que é o quê? Sair da situação ou do pensamento, tá? O que você faz para sair da situação, tá? Por exemplo, aqui você vai lá, ó, eu tô indo passo a passo com vocês. Você vai lá, você nomeia, tá? Depois você vai lá, aceita, tá? Falou, é isso mesmo tudo. E depois é importante você não ficar focado nisso daí também. É importante você estar desfocando isso, pensando em outra situação, em outra coisa, para o seu pensamento não ficar nisso daí, tá? Isso daí pode ser qualquer coisa que você goste, tá bom? Pode ser um hobby seu, tá? O que pode ser, Murilo? Não sei. Aí vai de você mesmo, tá? Isso daí é muito, muito pessoal. É exercício no geral, tá? Eu vou colocar exercício físico, mas tem de monte. Plantar, mexer com plantas, né? Vamos ver o que mais. Conversar com outras pessoas, isso também é muito bom também, tá? Aí você tem que ver, aí já entra um pouco do grau do autoconhecimento, né? Você vê com você mesmo o que funciona para você, o que te tira daquele foco, né? O que pega para você tá desfocando daquilo. Para mim, tá? Para mim no meu caso, quando eu tô muito estressado ou com uma coisa assim que eu tenho que resolver de urgente, ou eu converso com outras pessoas, tá? Ou eu gosto muitinho, eu gosto de jogar um joguinho também no celular, um videogame, isso daí me distrai bastante. Então eu retiro um foco um pouco daquilo, tá? Não é que você tá negando aquilo, você tá colocando aquilo lá para sair da situação, você não tá focando na situação. Porque se você aceitar, mas continuar olhando para ela, você vai continuar podendo estar remoendo ela também, tá bom? A Patrícia falando, muitas dicas boas, doutor, suas lives ajudam muito. Que bom, Patrícia, obrigado, hein? Que bom que tá te ajudando. Vamos lá, e a gente tem o último, o A do NASA, tá? Que é o agir, tá? Então, praticamente, você está agindo com isso daqui, tá? O agir é você ir correr atrás dessa situação, tá bom? Você está correndo atrás aí da sua melhoria, você daí pensa, tá? Por exemplo, aí depois a gente vai aqui, ó, de novo, passo a passo. Eu tive um pensamento, sentimento, alguma coisa, né? Ele trouxe tristeza para mim, tá? Mas eu aceito isso daí que ele está trazendo, tá? Eu
eu não vou desfocar disso, tá bom? Mas agora eu vou sair dessa situação, eu vou conversar com alguém, eu vou plantar, né? Eu vou fazer um exercício, mas depois eu resolvo essa situação aqui, tá? Depois eu vejo como que eu vou sair dela, tá bom? Do jeito mais fácil possível ou menos difícil possível, né? Depende muito da situação, porque daí você já está fora do foco. Você está vendo aqui como que vocês não fugiram da situação? Vocês só não deram muita ênfase, né? Muita moral, digamos, para os sintomas, nem para os sentimentos. E daí eles acabaram aí enfraquecendo e você tá podendo pensar de outra maneira como você pode estar enfrentando esses tipos aí de pensamentos, tá bom? A Patrícia falando aqui, gente, eu me matriculei em uma escola de manicure, eu estou cursando. Para mim está sendo maravilhoso porque a profissão pede muita paciência, pois estou amando, me esqueço totalmente que sou ansiosa. Aí sim, Patrícia, parabéns. É uma coisa assim que você pode estar usando para tirar do foco, né? Por exemplo, se você está com ansiedade assim, uma das ferramentas que a gente pode estar usando para tirar disso daí, de tudo, né, desse foco da ansiedade, a gente estar utilizando alguma coisa, algum hobby, como que você está fazendo um curso aí de manicure, alguma coisa que a gente gosta muito, tá? Então a gente está desviando o foco daquilo lá e a gente está colocando o foco numa coisa que nos dá prazer, tá? Porque eu vou explicar para vocês como que a ansiedade ela faz com que a gente trabalhe uma parte do cérebro e quando você muda esse foco, você trabalha outra parte do cérebro. Mas antes eu vou explicar para vocês aqui, ó, tem outro método agora, mudança de câmera, né? Aí eu tô pensando, por exemplo, a gente está pensando assim, né? Vamos supor, nossa, eu tô me sentindo muito mal. Eu tô sentindo que nada vai dar certo, né? Vamos ver, eu tô sentindo que nada vai dar certo. Eu tô sentindo que vai dar tudo errado. Que nada vai dar certo. Né? Eu tô sentindo que vai dar tudo errado. Eu tô sentindo que eu tô andando para trás. Eu tô sentindo que eu não vou conseguir evoluir, né? Então, tem a gente está pensando muito no nosso, tá? No nosso foco, tá? A gente está pensando assim, por exemplo, eu vou usar eu como exemplo. Nossa, eu acho que nada vai dar certo. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir eu não faço nada direito. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir terminar o curso que eu comecei, tá? A pessoa, você também vai, né? Você identifica a primeira fase desse pensamento aqui, ó. Agora vamos começar nas fases de novo. Primeiro você identifica esse pensamento, tá? Você identificou ele. Aí você pensou nele, nossa, esse pensamento aqui está me atrapalhando. Aí depois, no segundo, você só deixa ele, você também aceita ele, tá? Você aceita ele, você vê que aquilo lá tá te atrapalhando, você aceita a situação e depois o que você faz? Por terceiro, você muda o pronome. O que é isso, Murilo? Você, em vez de falar eu, né, no caso, você usa como se fosse uma terceira pessoa. Por exemplo, aqui ó, nessa fase, eu tô sentindo que nada vai dar certo. Aí você pode usar, por exemplo, você pode se ver como se você estivesse vendo uma pessoa. Você pode usar a frase assim, por exemplo, nossa, o Murilo acha que nada vai dar certo. O Murilo acha que as coisas vão dar errado. O Murilo acha que ele não vai terminar aquele curso. O Murilo acha que não tem jeito mais para essas situações, tá? Então, isso daí, mas isso daí é besteira, né, Murilo? Isso daí funciona mesmo?
Funciona, sabe por quê? Porque você tá se desgrudando, tá? Dessa situação aqui, ó. Entendeu? Você tá, quando você está envolvido muito com a situação, é difícil você ver que tem alguma solução, é difícil até você pensar. Então, quando você faz isso, você desgruda desse sentimento negativo e também desses pensamentos negativos. A gente pode ter a tendência de pensar que os sentimentos e os pensamentos somos nós, tá? Mas não são, tá bom? Eles fazem parte de nós, eles fazem parte da nossa vida, porém eles não são nós, tá? Eles são uma parte de nós, não é a gente, ele não faz parte da nossa personalidade, tá? Então essa é uma maneira de distanciar e ver, tá? Você com outros olhos, ver a situação com os outros olhos e se distanciar desses pensamentos e sentimentos, tá bom? Vamos ver ali o pessoal. Deixa eu ir pra cá. O pessoal tá mandando aqui. Gente, a Adri falou aqui, doutor, explica como mudar os pensamentos. Tipo, um conhecido meu faleceu de infarto, eu absorvo tudo e preciso sair todos os dias com meu bebê, ele é autista, dependente de ônibus, enfim, entro em crises. Eu acho que eu vou infartar e acabo tendo os sintomas. Nossa, então, Adri, infelizmente é uma coisa assim bem um pouco mais distorcida, tá? Do que a gente está falando aqui. Precisaria, se você quiser mandar esse assunto aí em outra live, a gente também aceita, tá bom? Como a gente pode fazer isso, como é algo muito específico, vai fugir bastante dessa questão aí. Mas se você quiser também, pode chamar eu no direct lá, tá? Que a gente dá uma conversada daí, tudo bem? Mas se quiser também, a gente faz uma live mais voltada para isso. Porque se eu explicar aqui isso daqui, vai fugir totalmente do nosso contexto aqui, tá bom? Mas pode entrar em contato aí, que eu vou te responder depois, tá ok? Vamos lá. E por que isso daqui... Nossa, Murilo, mas tá bom, eu gostei desses exercícios todos, mas será que isso daí funciona mesmo? Isso daí tá parecendo meio fantasioso, né? Será que se eu colocar em prática vai funcionar? Será que vai acontecer alguma coisa? É o seguinte, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Basicamente, tá bom? Por que a ansiedade ela faz tão mal no nosso cérebro e onde ela age? Vamos supor que isso aqui é um cérebro. Essa couve-flor minha aqui. Tá? Esse daqui, ó, fica aqui no meio, chama amígdala cerebral. Tá? E essa parte da amígdala cerebral, ela fica muito... qual que é a função dela? É do medo, tá? Do preparo, né? De preparar. Preparar para quê, Murilo? Para luta, para fuga, tá? Então, essa parte aqui da amígdala cerebral, ela faz a gente ter o preparo nosso, tá bom? Porém, vocês podem ver aqui que essa amígdala cerebral aqui, ela quem que treina bastante ela, pode ser o medo, tá? Causado pela ansiedade, tá bom? Então essa parte aqui, se ela tiver muito exercitada, ela fica hipertrofiada. O que é isso? Ela fica muito forte. E a pessoa, quando vai treinando, quando ela vai tendo mais sintomas de ansiedade e quando ela vai dando mais moral para os pensamentos negativos dela, tá? Os pensamentos ela vai... Por isso que eu falei pra vocês, para não brigar, tá? E não aceitar esse tipo de pensamento. Por quê? Porque daí a amígdala funciona cada vez mais, todo mundo tem isso daqui, tá? E ela fica cada vez mais forte. E esse pensamento fica cada vez mais colado aqui na nossa mente, tá bom? E por que eu receitei, parece remédio. Por que eu falei pra vocês essas dicas aí? Porque elas trabalham aqui, ó, nessa parte da frente, tá? O que é essa parte da frente? É o córtex pré-frontal, tá?
E quando a gente começa a trabalhar essa parte aqui a gente deixa de lado, tá? E essa parte vai enfraquecendo e essa parte aqui vai ficando cada vez mais forte. Murilo, mas para que eu preciso estar trabalhando essa parte aqui, tá? Porque essa parte faz parte da nossa memória, tá? Concentração, motivação, ânimo, tá? Às vezes, pessoas com depressão, que estão com uma ansiedade muito mais forte, muito mais intensa, provavelmente essa parte aqui está praticamente desligada dela, tá? E ela está treinando muito essa parte aqui, ó, da amígdala central, cerebral, tá bom? Então, esses exercícios aqui, eles mudam, eles não ficam no foco do medo, entendeu? Eles não ficam no foco. Vocês perceberam que a gente sai da situação, a gente não fica focado naquilo lá, de a gente ficar com medo, de a gente ficar paralisado. Por fim, a gente pega, os dois exercícios que eu indiquei para vocês, a gente pega e começa a trabalhar essa parte aqui, o córtex pré-frontal. E daí você trabalhando essa parte, você pode ter mais memória, tá? Você pode ter concentração, motivação, ânimo, pessoas com depressão, como eu disse, provavelmente essa parte está desligada, tá? E você para de exercitar essa amígdala cerebral, tá bom? Que é essa parte aí que faz com que a gente fique com cada vez mais medo e cada vez mais receio das coisas. Isso daí vai travando a gente de uma maneira muito intensa, tá bom? E é isso daí, gente, que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse aulão de hoje, tá bom? Semana que vem tem mais, ok? Boa noite, tchau pra vocês, boa semana e fiquem com Deus.